Aos 52 anos, Gabriele gritou. Foi um grande choque e aconteceu muito rápido. Sabe aquele sentimento de que algo inesperado acontece e tudo dentro da gente se contrai de medo? Gabriele, que pensava que sua vida não tinha mais surpresas, se viu diante de uma nova realidade. Nos últimos 5 anos, desde que Roberto a deixou após 28 anos juntos, ela havia se acostumado com a ideia de que tudo o que poderia acontecer já tinha acontecido. Ninguém consegue imaginar o que se passa no coração de uma mulher que, ao olhar no espelho, já não se reconhece, como se visse apenas a sombra de quem um dia foi. A verdade que ninguém comenta é que envelhecer dói, especialmente quando se começa a acreditar que algumas portas se fecharam para sempre. Assim começou uma história que mudaria sua vida para sempre. Todos os dias, Gabriele acordava às 5h30, antes mesmo do despertador tocar. Era um hábito antigo, herdado dos tempos em que Roberto precisava estar na oficina às 7. 40 anos se passaram, e seu corpo ainda não aprendeu a dormir mais. O silêncio em casa era opressivo, diferente do barulho dos passos rápidos das crianças que ecoavam pelo corredor do seu lar em Coyoacán, na Cidade do México. Ela sempre foi organizada na cozinha. Cada panela tinha seu lugar, cada prato empilhado com cuidado. Tudo arrumado nas prateleiras que Roberto havia feito. Ele era mecânico, com mãos grandes e ásperas, cheirando a óleo e ferramentas. Mas quando consertava algo para ela, tornava-se gentil. Gabi, vou fazer tudo do jeito que você gosta, dizia ele. E realmente fazia. Hoje, ao passar a mão pelas prateleiras, Gabriele sentia a firmeza delas. Era a única coisa que restava dele em casa, além da foto na prateleira da sala. Mesmo viúva, nunca deixou de cuidar de si mesma. Todos os dias aplicava seu batom pêssego favorito e usava o perfume que sua filha, Carmen, lhe dera no Natal. Arrumava os cabelos, mesmo que fosse apenas para ir à padaria ou ao mercadinho da esquina. Era importante para ela não esquecer que ainda era uma mulher. Ela se dizia isso ao se olhar no espelho. As pessoas a viam e pensavam: olha a senhora Gabriele sempre tão bem cuidada, mesmo depois que Roberto a deixou. Mas ninguém suspeitava que por trás daquela maquiagem e dos cabelos arrumados, havia uma mulher que sentia falta de sensações que não se costumava mencionar em voz alta. Seus filhos Carmen e Miguel já tinham suas próprias famílias. Miguel se mudará para Guadalajara com a esposa e os 2 filhos, Diego e Mateu, de 9 e 7 anos. Carmen morava mais perto, no bairro da Roma, com o marido, Fernando, e a neta, Valentina, que já tinha 11 anos. Todo domingo, eles a visitavam, traziam comida, consertavam algo em casa e iam embora, deixando para trás um vazio que só aumentava quando ela se sentava e olhava para a porta fechada. Nos últimos 5 anos, desde que Roberto partiu, a rotina dominou sua vida. Acordar, fazer café, limpar a casa que quase não sujava, assistir a novelas, ligar para os filhos e netos. Às vezes, uma visita ao médico era mais para ter alguém com quem conversar do que por questões de saúde. Graças a Deus, ela era forte, como sua mãe costumava dizer. Mas havia dias em que o silêncio era tão opressivo que ela ligava o rádio só para ouvir uma voz em casa. Carmen insistiu que Gabriele precisava de um novo armário no quarto. Mãe, aquele já está se desmanchando. As portas nem fecham, disse durante uma das visitas de domingo. Gabriele resistiu. Para que gastar dinheiro com móveis novos na sua idade? Mas Carmen não desistiu, dizia que era um presente, que ficaria bonito, que ela merecia. No fim, Gabriele concordou, mais para não desapontar a filha do que porque realmente precisava do armário. Na loja, a vendedora perguntou: na quarta-feira de manhã, o montador virá montar o armário. A senhora estará em casa? Claro que estaria. Onde mais poderia estar uma viúva de 52 anos numa quarta-feira de manhã? Ela nunca imaginou que aquela simples visita doméstica despertaria algo em sua vida que ela já não suspeitava que existisse. Na terça-feira à noite, véspera da chegada do montador, Gabriele fez algo que não fazia há muito tempo. Abriu o frasco de perfume, aquele que Roberto lhe dera no último aniversário de casamento. Não sabia por que fez isso. Talvez fosse hora de parar de guardar coisas bonitas para ocasiões especiais que nunca mais chegariam. Dormiu envolta naquele doce aroma, lembrando-se de como era ser desejada.
Quando acordou na quarta-feira, olhou no espelho e viu uma mulher de 52 anos. Os cabelos mais grisalhos do que pretos. As rugas começaram a deixar suas marcas no rosto, mas seus olhos ainda mantinham aquele brilho que ela pensava ter se apagado com a partida de Roberto. Maquiou os lábios com mais cuidado e arrumou os cabelos com mais atenção. É só para me sentir bem, disse a si mesma, embora soubesse que pela primeira vez em muito tempo, alguém entraria em sua casa, além do padeiro ou do caixa do mercado. O toque da campainha soou às 8h45. 5 anos de solidão a ensinaram a ser cautelosa, então primeiro olhou pelo olho mágico. Viu um homem alto, vestido com um uniforme azul com o logotipo da loja de móveis. Respirou fundo e ajeitou o colar de pérolas que usava. Era exagero se arrumar tanto para um montador de móveis, mas abriu a porta tentando parecer natural, como se recebesse visitas todos os dias. Bom dia, senhora Gabriele. Sou Alejandro, da Móveis Del Valle. Vim montar o armário para a senhora, disse ele. Sua voz era firme, mas educada. Parecia ter cerca de 30 anos. Cabelos escuros, pele bronzeada de alguém acostumado a trabalhar sob o sol, mãos grandes segurando firmemente um tablet com o pedido. Seus olhos castanhos olhavam diretamente, sem a condescendência que os mais jovens costumam ter com os mais velhos, como se fossemos crianças ou fantasmas. Era um olhar que realmente havia. Bom dia, respondeu Gabriele, tentando esconder a ansiedade que sentia. O quarto é aqui, mostrou, guiando-o pelo corredor. O aroma de café fresco e de pão de elote, um bolinho de milho que ela havia assado pela manhã, preenchia o ar. Ela mesma não entendia por que havia feito isso. Talvez quisesse que a casa tivesse um cheiro agradável, e não apenas o de produtos de limpeza que a acompanhavam nos últimos anos. Sua casa em Coyoacán era pequena, mas cada parede guardava uma história. Compraram-na em 1988 com muito esforço, quando a região ainda não era como é hoje. Gabriele e Roberto economizaram cada centavo, sonhando com o dia em que deixariam de alugar. Lembrava-se do dia em que assinaram os papéis como se fosse ontem, quando ele a pegou no colo e a atravessou o limiar, como se fossem recém-casados, mesmo com 2 filhos já. O piso mosaico vermelho com padrões brancos foi escolha dela. As paredes foram pintadas por Roberto. As cortinas com estampa de flores foram costuradas por suas mãos. As plantas em vasos foram cuidadas ao longo dos anos. Algumas delas viram as crianças correrem pela casa, depois os adolescentes resmungando, e agora os adultos trazendo os netos. Cada canto daquela casa guardava memórias. Não eram apenas paredes, mas pedaços de sua história. Contudo, nos últimos 5 anos, a casa mais parecia um museu do que um lar. Um lugar onde ela guardava cuidadosamente as lembranças, mas onde quase não vivia mais. Seu quarto ficava no final do corredor. A cama ainda era de casal, embora ela dormisse apenas de um lado há 5 anos. Não se atreveu a trocá-la por uma cama de solteiro. Isso seria como admitir que Roberto nunca mais voltaria. E embora a razão entendesse, o coração não estava pronto para aceitar tão facilmente. O velho armário estava lá desde 1995, quando trocaram os móveis após o terremoto que atingiu a região. Vamos tirar este? Perguntou Alejandro, olhando para o armário de madeira escura com as portas tortas por causa da umidade. Sim, respondeu Gabriele, sentindo uma dor no peito. Era tolo ficar triste por causa de um móvel, mas quantas vezes viu Roberto abrir aquelas portas, pegando a camisa branca para ir trabalhar? Quantas vezes escolheu ali um vestido para o aniversário dos filhos, para o jantar de Natal em família, para a missa de domingo? Ele é pesado, disse Alejandro. Vamos ter que desmontá-lo para tirar. A senhora tem alguma caixa para colocar as coisas de dentro? Perguntou, tirando ferramentas de uma mochila. E só então Gabriele percebeu que não havia pensado nisso. Meu Deus, eu não preparei nada. Mas encontrou alguns sacos grandes de supermercado. Servem? Servem sim, senhora. Vou ajudar a tirar tudo, disse ele. Enquanto procurava os sacos no armário, pensava, como será constrangedor se esse homem, um estranho, tocar nas minhas coisas mais pessoais. Quando voltou com os sacos, Alejandro já havia aberto as portas do armário. Um cheiro de naftalina escapou de dentro, como um suspiro do passado.
A senhora prefere que eu ajude a tirar as coisas ou quer fazer sozinha? Perguntou respeitosamente. Posso fazer sozinha, respondeu rapidamente. Havia roupas que não queria que ele visse. Camisas de dormir antigas, algumas ainda com etiquetas, pois nunca teve ocasiões especiais para usá-las. Fotografias escondidas em caixas de sapato, cartas que Roberto lhe escrevera quando estava em viagem. Então vou buscar o restante. O novo armário está no caminhão, disse ele, saindo do quarto e deixando-a a sós com suas coisas. Gabriele ficou sozinha diante do armário aberto. Era como se tivesse aberto uma cápsula do tempo. Encontrou roupas que nem lembrava mais. Um vestido verde que usou no casamento de Carmen, cuidadosamente enrolado em papel fino. Um conjunto de saia vermelha e blazer, comprado para a formatura de Miguel. Foi professora por tantos anos que acumulou uma dúzia de saias estampadas. Quase uma forma não oficial das professoras da sua geração. No fundo da última gaveta, encontrou uma caixa com cartas de Roberto. Abriu uma delas, amarelada pelo tempo. Minha Gabi. Assim começava. Ele estava em Querétaro em um grande projeto e escrevia sobre como sentia falta dela, como havia em seus sonhos todas as noites. Fechou a carta rapidamente, temendo que as lágrimas manchassem o papel. Algumas memórias são tão preciosas que voltar a elas dói. Quando Alejandro voltou com uma caixa grande de peças do novo armário, Gabriele já havia conseguido liberar metade do antigo. Ele colocou a caixa no chão e começou a trabalhar, desenroscando as dobradiças das portas. O som da chave de fenda ecoava pelo quarto, lembrando-a de como Roberto sempre consertava tudo em casa. Você não precisa chamar ninguém, Gabi. Seu marido faz tudo sozinho, dizia ele, orgulhoso de suas habilidades. E agora ela se via chamando estranhos. Agora suas questões dependiam das mãos de pessoas desconhecidas, aquelas mesmas tarefas que ele fazia com amor. Senhora, há quanto tempo a senhora mora aqui? Perguntou Alejandro, provavelmente tentando quebrar o silêncio em que ela se afundava em suas lembranças. Desde 88, respondeu, voltando ao presente. Quando chegaram, Coyoacán era bem diferente. Não havia tanto fluxo de turistas, as ruas eram mais tranquilas. Minha mãe também mora aqui há muito tempo, perto de Viveros, disse ele, medindo a parede com uma fita métrica. Ela sempre diz que o bairro mudou demais. Gabriele ficou surpresa com a coincidência. Viveros, ela levava as crianças lá para andar de bicicleta todo domingo. Era o único lugar onde tinha um espaço para correr. Alejandro sorriu, e por um instante, ele deixou de ser um estranho em sua casa. Tornou-se alguém com quem ela compartilhava algo, mesmo que frágil. Isso a relaxou um pouco. O quarto, que até então era tão familiar, começou a mudar. O armário sem portas expôs a estrutura de madeira como um antigo segredo. Suas coisas, sempre organizadas, agora estavam em sacos plásticos no chão. A poeira acumulada atrás do pesado armário deixou marcas curiosas na parede, marcas do tempo que passou despercebido. Posso abrir a janela, senhora Gabriele? Quando eu começar a tirar o armário, vai levantar muita poeira? Perguntou Alejandro. Claro, fique à vontade, respondeu ela, observando-o mover-se com confiança pelo seu quarto, como se o conhecesse há muito tempo. Ele abriu a janela, e o sol da manhã inundou o quarto, iluminando os cantos que o armário ocultara por décadas. Um raio de sol caiu diretamente em seu rosto. Ela fechou os olhos, desfrutando do calor na pele. Quando os abriu novamente, viu Alejandro olhando para ela. Foi rápido. Ele desviou o olhar assim que percebeu que ela o notou. Mas por um segundo, apenas um segundo, seu olhar não era como o que se costuma ter com uma mulher mais velha. Era o olhar de um homem que vê uma mulher. E naquele momento, algo que há muito estava adormecido dentro dela começou a despertar. Senhora, aceita um café? Perguntou Gabriele, tentando quebrar o silêncio que se formava entre eles. Gabriele sentiu um leve rubor subir pelo rosto. Era engraçado, aos 52 anos, sentir-se assim apenas por um olhar, mas naquele instante, quando seus olhos se encontraram, seu corpo parecia recordar sensações há muito esquecidas. Posso aceitar um café? Alejandro respondeu, voltando sua atenção para o armário. Só vou terminar de soltar as últimas dobradiças. Ela saiu do quarto quase aliviada, precisando de alguns minutos na cozinha para se recompor.
Enquanto preparava a bandeja com café e pedaços de pão de milho, notou suas mãos. As veias já se destacavam, algumas manchas apareciam, mas ainda eram mãos fortes e cuidadas. Girou o anel de casamento no dedo, um gesto que se tornará habitual ao longo dos anos. De repente, o anel parecia mais pesado. Não era traição a Roberto, mas ela mesma não conseguia nomear o que sentia. Ao voltar para o quarto com a bandeja, encontrou Alejandro. O armário estava completamente desmontado. As tábuas de madeira escura encostadas na parede, parafusos e ferragens organizados em pilhas no chão. Pronto, tirei tudo. Agora vou começar a montar o novo, disse ele, enxugando o suor da testa. Mesmo com a janela aberta, o quarto estava abafado, e ele tirou a camisa de trabalho, ficando apenas com uma camiseta branca. Gabriele notou os músculos de seus braços fortes, mãos de um homem acostumado a levantar peso. Ah, café. Muito obrigado, senhora Gabriele. Não precisava se dar ao trabalho. Não é trabalho algum, respondeu ela, colocando a bandeja na mesinha de cabeceira. É bom ter companhia para um café. Percebendo como isso soou, apressou-se a acrescentar. Quero dizer, normalmente bebo café sozinha, então é uma mudança. Ele sorriu, levantando a xícara. Está com um cheiro maravilhoso. E esse pão? É de milho. Minha mãe faz igual, confirmou ela, sentindo um estranho orgulho. É a receita dela. Aprendi quando era jovem. Enquanto ele bebia o café, Gabriele começou a notar detalhes que antes não via. As mãos grandes, mas ágeis. A barba por fazer, bem aparada, uma pequena cicatriz na sobrancelha esquerda, o jeito como ele soprava o café antes de dar um gole, exatamente como Roberto fazia. Ela desviou o olhar, envergonhada por seus próprios pensamentos. Você tem filhos? Perguntou ele, quebrando o silêncio. 2, respondeu Gabriele. Miguel e Carmen e 3 netos. Que legal, ele sorriu. Deve ser maravilhoso ter uma família grande. Sim, mas eles já não moram aqui. Miguel está em Guadalajara, Carmen em Roma, perto, mas não tão perto. Eles vêm nos domingos. Ao contar isso, Gabriele percebeu como sua vida soava solitária. Eu moro apenas com minha mãe, disse Alejandro. Meu pai faleceu há 4 anos, e eu não queria deixá-la sozinha, entende? Algo aquecia o coração de Gabriele ao ouvir aquelas palavras. Um jovem cuidando da mãe, não a abandonando. Sua mãe deve ser feliz por ter você, disse ela sinceramente. Ele terminou o café e voltou ao trabalho, começando a desembalar as peças do novo armário. Era mais claro, moderno, com portas deslizantes e espelhos. Esse armário vai ficar bonito aqui, senhora. Muito mais claro que o antigo, observou ele, examinando as peças. Gabriele o observava montar a base, medir, alinhar, checar. Havia algo hipnotizante em seus movimentos, como se cada gesto fosse parte de uma dança. Os músculos de suas costas se destacavam sob a camiseta fina quando ele se inclinava para pegar um parafuso ou levantar uma tábua. Era uma beleza que ela havia esquecido. A beleza da força do movimento do corpo em ação. Com o que você trabalhava antes da aposentadoria? Perguntou ele, sem desviar o olhar do armário. Sou professora, respondeu ela, surpresa com a pergunta. Ensinei por 32 anos em uma escola primária aqui perto. Como adivinhou que estou aposentada? Ele sorriu de canto, e seu rosto iluminou-se com uma energia jovem. Pelas mãos. Minha mãe também era professora. Ela diz que isso é por ter escrito muito no quadro e corrigido cadernos. Gabriele olhou automaticamente para suas mãos, admirada com a atenção dele. Sua mãe tem um bom olhar, disse ela. E você também? Ele respondeu, pegando uma chave de fenda. Percebeu que eu tenho uma cicatriz na sobrancelha. A maioria nem nota. Ela sentiu o rosto esquentar novamente. Ele percebeu que ela o estava observando. Professores são treinados para notar tudo, tentou ela responder de forma descontraída. É preciso entender se o aluno está com problemas, se ele entendeu a lição. No quarto, um silêncio confortável se estabeleceu. Os sons das ferramentas, o cheiro da madeira nova e a presença dele preenchiam o ambiente com uma sensação que Gabriele não experimentava há anos. Ela se pegou apreciando a sensação de não estar sozinha, de compartilhar o espaço, de respirar o mesmo ar. Senhora Gabriele, você poderia me ajudar um minuto? Pediu ele, segurando uma tábua grande.
Preciso que você segure esta parte enquanto eu fixo do outro lado. Ela se aproximou nervosa sem entender o porquê. Quando ficou ao lado dele, percebeu o quanto ele era mais alto. Essa proximidade fez seu coração acelerar, como se ela fosse uma menina novamente, não uma mulher de 52 anos. Ela segurou a tábua onde ele indicou, sentindo o peso da madeira. Assim, perfeito, disse ele, fixando o outro lado. As mãos deles estavam tão próximas, quase se tocando. Ela sentiu o calor que emanava dele, um leve cheiro de sabonete misturado com o suor do trabalho, um aroma masculino puro. Quando ele terminou de fixar a tábua, suas mãos se tocaram acidentalmente por um breve momento. Foi como um pequeno choque elétrico tão inesperado que ela quase deixou a madeira cair. Desculpe, sussurrou ela, mesmo que não fosse necessário. Está tudo bem, respondeu ele com um sorriso suave, como se entendesse sua agitação. Você ajudou muito. Gabriele voltou a se sentar na beira da cama e observou enquanto ele trabalhava. Agora ele montava as partes laterais do armário, que gradualmente começava a tomar forma. Era estranho ver sua suíte mudando. Uma parte do passado estava se afastando, dando espaço para algo novo. E junto com o armário antigo, parecia que algo dentro dela também se rearranjava, abrindo caminho para sentimentos há muito esquecidos ou novos. Enquanto observava, algo dentro dela finalmente despertou. Sentia a pele se tornando sensível, a respiração acelerando, e um calor se espalhando pelo corpo, algo que não experimentava há muitos anos. Não era apenas a alegria de ter alguém em casa. Era algo mais profundo, mais primitivo. Era desejo, e a percepção de que ela ainda era capaz de sentir isso aos 52 anos, após 5 anos de vazio emocional e físico, era ao mesmo tempo assustadora e libertadora. Senhora, você tem planos para o resto do quarto? Perguntou Alejandro, instalando as dobradiças das portas. Esse armário é moderno. Ficaria bonito se as paredes fossem pintadas. Para ser honesta, não pensei nisso, admitiu ela. Às vezes, uma pequena mudança permite ver tudo de outra forma, disse ele casualmente. Minha mãe pintou a cozinha de amarelo no ano passado e agora diz que vive em uma casa nova. As palavras dele tocaram algo dentro dela. Nos últimos 5 anos, Gabriele tentará manter tudo exatamente como era na época de Roberto. Como se qualquer mudança pudesse apagar a memória dele. Mas talvez fosse hora de permitir algumas mudanças. Não para esquecer o passado, mas para abrir espaço para o presente. Você tem razão, disse ela, surpresa com suas próprias palavras. Talvez eu pinte as paredes de azul claro? Alejandro sorriu, genuinamente feliz com sua decisão. Azul claro seria ótimo, mais luz. Essa simples conversa sobre pintura soava muito mais profunda. Parecia que falavam sobre as paredes, mas ela pensava sobre sua vida, sobre como talvez fosse hora de deixar entrar mais luz após anos na sombra da perda. Alejandro continuou a montar o armário com confiança. Suas mãos se moviam com precisão e calma. Gabriele não conseguia desviar o olhar. Havia uma graça especial em seus movimentos, e ela o observava como se estivesse hipnotizada. Ele instalava as prateleiras internas, medindo cuidadosamente o nível, ajustando cada detalhe. Você prefere a prateleira mais alta ou mais baixa para os cabides? Perguntou ele, virando-se para ela. Gabriele percebeu que estava olhando para ele com intensidade e rapidamente desviou o olhar, envergonhada. Mais baixa, por favor, respondeu ela. Sentia-se tola por estar tão ciente de sua presença. Não sou alta, assim como minha mãe. Ele sorriu. Ela também sempre reclama que não alcança os cabides quando estão muito altos. A comparação com a mãe dele deveria lembrá-la da idade, mas estranhamente ela não se sentiu velha. Ao contrário, havia algo reconfortante em suas palavras. Ele falava sem um toque de condescendência, apenas com respeito. Quer mais café? Ofereceu Gabriele, sentindo que precisava sair do quarto por um momento, da proximidade que a deixava tão nervosa. Se não for muito trabalho, adoraria. Esse trabalho dá sede. Ela foi para a cozinha, as pernas levemente tremendo. Enquanto preparava o café, se pegou pensando: o que está acontecendo comigo? É apenas a falta de interação, anos de solidão que me fazem reagir assim à presença de outra pessoa em casa? Ou é algo mais?
Algo que eu temia até mesmo admitir para mim mesma. Quando voltou com o café, Alejandro estava instalando as portas deslizantes do armário. Eram grandes, do chão ao teto, com espelhos. Gabriele parou na porta, observando por um momento. No reflexo, viu a si mesma, uma mulher de cabelos grisalhos, usando uma saia azul escura e uma blusa branca com um colar de pérolas, e ao lado, Alejandro, forte, jovem, concentrado no trabalho. Esse contraste no espelho provocou um agudo sentimento de vergonha, tristeza, algo que ela nem conseguia nomear. Ufa, essas portas são pesadas, disse ele, aceitando o café que ela lhe ofereceu. Obrigado pelo café, senhora Gabriele. Está tão bom quanto o da minha mãe. E o dela é famoso em toda a família. É só café feito da maneira antiga no filtro de pano, como se fazia antigamente, respondeu ela, tentando soar despreocupada, embora um elogio a fizesse sentir um calor no peito. Às vezes, o jeito antigo é o melhor, disse ele. E por algum motivo, essa frase soou com um significado especial. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Ele bebia o café, enquanto ela se sentava na beira da cama, observando a montagem do novo armário. Era estranho. Aquele móvel moderno não combinava com o quarto antiquado, com a cama velha, as cortinas desbotadas, o papel de parede descascado. Vai ser preciso renovar todo o quarto, murmurou ela, mais para si mesma do que para ele. Renovar é bom, respondeu Alejandro, colocando a xícara vazia na bandeja. Às vezes, é bom mudar algo. Ele voltou ao trabalho, instalando as prateleiras internas. Gabriele observava e pensava em como o quarto mudaria se tudo ali fosse novo. Uma cama diferente, talvez até menor, já que ela só dormia de um lado. Novas cortinas, papel de parede claro. Quem sabe até uma lâmpada moderna na mesinha de cabeceira. Você sabe, esse armário me fez pensar, disse ela, quebrando o silêncio. Eu não mudo nada aqui há tanto tempo. Como se tivesse medo de apagar as memórias ao renovar tudo. Alejandro parou e olhou para ela com compreensão. Minha mãe era assim depois que meu pai faleceu. Ela não queria tocar em nada. Mas um dia me disse palavras que nunca esquecerei. As memórias não estão nas coisas, mas em nós. Essas palavras a atingiram como um raio. Era isso. Ela temia perder Roberto novamente se tirasse tudo que ele tocou, que amou. Mas ele não estava nessas coisas. Ele estava em sua memória, em seu coração. Sua mãe é uma mulher sábia, disse Gabriele, sentindo lágrimas se acumularem nos olhos. Sim, exatamente. Acho que vocês se dariam bem, sorriu ele. Havia uma suavidade especial em sua voz que a tocou profundamente. Não era pena ou condescendência, mas uma verdadeira conexão, como se ele realmente se importasse. E agora vem a parte mais difícil, disse ele, pegando uma grande tábua que deveria ser a base do armário. Essa parte é um pouco complicada. Eu ajudo, ofereceu Gabriele, levantando-se da cama. Ótimo. Segure este lado enquanto eu coloco o outro. Ela se aproximou e segurou a tábua onde ele indicou. Ele foi para o outro lado e começou a ajustar. A madeira resistia, teimosa, não se deixava moldar. Não é fácil, notei ela, observando seus esforços. Aqui não se trata de força, explicou Alejandro, mudando a posição da tábua. Aqui a técnica é mais importante. É preciso encontrar o ângulo certo. Havia algo em suas palavras que fez seu rosto esquentar. Técnica, ângulo certo. Por que isso soou tão ambíguo? Como se falassem de algo mais do que apenas montar móveis. Ele continuou concentrado, com as rugas de esforço na testa. Gabriele viu uma gota de suor escorregar pelo rosto dele até o pescoço, desaparecendo sob a camiseta. Um calor despertou dentro dela, algo que não sentia há muito, muito tempo. Quase consegui, murmurou ele, pressionando mais forte. De repente a tábua cedeu e se encaixou com um estalo alto. Entrou, escapuliu dela antes que pudesse pensar. Ela imediatamente se arrependeu do que dissera. Alejandro olhou para ela e um sorriso lento surgiu nos lábios de Alejandro, enquanto um brilho travesso iluminava seus olhos, como se ele tivesse captado o duplo sentido de suas palavras. Gabriele sentiu seu rosto esquentar, mas ao mesmo tempo, uma vontade de rir a invadiu. Sim, entrou, confirmou ele, sua voz agora mais baixa, quase íntima. Por um momento eles se encararam, e uma tensão no ar se formou, algo que nunca estivera ali antes.
O tempo parecia ter parado. Ela sentia seu coração batendo tão alto que ele provavelmente podia ouvir. As mãos dele, grandes e fortes, queimavam sob as dela. Seu rosto estava tão perto que ela podia ver cada detalhe. Uma pequena cicatriz perto do lábio, os cílios escuros, a leve barba que projetava sombra em sua mandíbula. Eu posso levar isso, disse ele com uma voz rouca mais baixa. Claro, respondeu ela, puxando as mãos para trás abruptamente, como se tivesse levado um choque. Desculpe. Ele passou pelo corredor com a base pesada, enquanto ela ficou ali, encostada na parede. Seu coração disparava, suas mãos tremiam levemente. O que foi aquilo? O que ela estava fazendo e, mais importante, o que estava sentindo? Quando Alejandro voltou, ele parecia tão agitado quanto ela. Um leve rubor aparecia em suas bochechas, e ele evitava olhar diretamente em seus olhos. Bom, parece que tudo está pronto, disse ele, tentando manter a voz profissional. O armário está pronto, e todo o material antigo foi levado para descarte. Obrigada, respondeu Gabriele, também tentando manter a compostura. Ficou muito bonito. Um silêncio estranho pairou, cheio de algo indefinido. Não havia constrangimento, mas a tensão era palpável. Parecia que ambos entendiam que algo havia mudado, que uma linha invisível havia sido cruzada. Quer que eu ajuste mais alguma coisa? Ele perguntou, quebrando o silêncio. Talvez as prateleiras ou a altura dos ganchos. Não, está tudo perfeito, respondeu ela, percebendo que, na verdade, não queria que ele fosse embora, mas não encontrava coragem para pedir que ficasse. Ele assentiu e pegou sua caixa de ferramentas. Então, acho que meu trabalho está terminado. Em silêncio, eles caminharam até a sala. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se estivessem se movendo em câmera lenta. Na porta de entrada, ele se virou para ela. Foi um prazer conhecê-la, senhora Gabriele, disse ele, estendendo a mão para um cumprimento formal. Ela aceitou sua mão e sentiu novamente aquela mesma eletricidade ao toque. Igualmente Alejandro, e obrigada pelo excelente trabalho. As mãos dele se seguraram por um momento a mais do que o necessário, antes que ele gentilmente soltasse a dela. Se precisar de mais alguma coisa no armário, é só ligar para a loja. Posso voltar e verificar. Na voz dele havia algo mais, um leve convite, uma porta entreaberta. Ou seria apenas sua imaginação, uma desesperada sede de companhia, de calor humano? Obrigada. Vou lembrar disso, respondeu ela, sem prometer nada, mas também sem fechar a porta. Ele sorriu, um sorriso que parecia esconder um segredo, e se despediu. Gabriele fechou a porta e ficou parada, ouvindo seus passos se afastarem pelo corredor. Depois, o som do elevador e, finalmente, o silêncio voltou a reinar. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Agora parecia diferente, cheio de possibilidades, perguntas sem respostas, sentimentos que estavam adormecidos dentro dela e de repente despertaram. Ela voltou para o quarto e olhou para o novo armário, brilhante, com portas espelhadas. Nele refletia uma mulher que ela mal reconhecia. Suas bochechas estavam rosadas, os olhos brilhavam. Uma mulher que, pela primeira vez em 5 anos, sentia-se viva novamente, e isso a assustava profundamente. O restante do dia passou em um estado de confusão que ela não sentia provavelmente desde a juventude. Cada vez que passava pelo quarto, lançava um olhar para o novo armário, e as lembranças daquele momento na porta de seu olhar, do toque de suas mãos voltavam com nova força. Ela se pegou tocando involuntariamente o lugar onde as mãos dele estiveram. À noite, quando finalmente começou a organizar suas coisas no novo armário, cada gaveta puxada, cada gancho onde pendurava vestidos, trazia à mente a imagem de Alejandro. Como ele montava os móveis, como seus dedos se moviam com tanta precisão, como seu rosto parecia concentrado. Ela olhava com frequência para as portas espelhadas do armário, como se tentasse encontrar algo novo em seu reflexo, algum sinal exterior das mudanças que estavam acontecendo dentro dela. Estou ficando louca, murmurou para si mesma, fechando as portas do armário com um movimento brusco. Era ridículo. No dia seguinte, tentou voltar à sua rotina habitual. Acordou cedo, fez café, arrumou a casa, conversou ao telefone sobre trivialidades. Não mencionou o novo armário ou o montador. Por algum motivo, queria guardar isso apenas para si, como um precioso segredo.
Ou talvez estivesse apenas envergonhada de seus sentimentos confusos. Mais perto da noite, enquanto regava as flores na varanda, o toque da campainha a fez saltar o coração, e ela se odiou por isso. Provavelmente era o carteiro ou alguém pedindo informações. Não poderia ser ele. Por que ele veria? Olhou pelo olho mágico e quase deixou cair o regador. Na porta estava Alejandro, mas não em sua roupa de trabalho, e sim em jeans e uma camisa azul clara. Os cabelos um pouco úmidos, como se ele tivesse acabado de sair do chuveiro. Ela respirou fundo, tentando acalmar o coração que havia perdido o ritmo. O que ele estava fazendo ali? Um problema com o armário? Não, não poderia ser. Ela abriu a porta, tentando parecer despreocupada. Alejandro, aconteceu algo com o armário? Ele hesitou, como se não soubesse o que dizer. Senhora Gabriele, não, o armário está em ordem. Eu vim saber se você está bem. Às vezes, as portas precisam ser ajustadas no dia seguinte. Era uma justificativa fraca e ambos sabiam disso. Não era prática comum da loja fazer uma verificação assim. Ele veio por conta própria. Entendi, respondeu ela, sabendo o que deveria dizer. Está tudo bem, obrigada. E encerrar o assunto. Mas em vez disso, ouviu sua própria voz. Quer entrar e verificar? Um sorriso suave apareceu em seu rosto. Se isso não for um incômodo. Claro que não, respondeu ela, abrindo a porta mais. Ele entrou e como se a própria atmosfera da casa ganhasse vida com ele. O corredor parecia menor, sua